no mês do preciosíssimo sangue, no mês de julho. Nós temos hoje também uma santinha muito especial, Santa Maria Gorete, uma adolescente de 12 anos, que sofreu violência e na sua violência teve um verdadeiro martírio. Isso que é curioso, né? Interessante. Resistir a uma violência, a um abuso. Mas nem sempre é martírio. Mas o dela foi caracterizado como martírio. Interessante, né? Teve espiritualidade naquele não, né? Ou daquele não consentimento, né? Além de uma das palavras que expressou: isso é errado, isso é pecado, Alexandre, que era o assassino dela, que era lá da vizinhança, né? Gente conhecida, crescida junto, né? Não, isso é errado. Tinha acabado de aprender os mandamentos da lei de Deus, né? Não morreu sem fazer primeira comunhão, tadinho. Estava fazendo catecismo, né? Estava fazendo catequese para poder comungar e aprendeu bem, né? Reteve bem, interiorizou bem, né? A simples catequese de primeira comunhão, né? Ela entendeu que aquilo lá ofendia a Deus. Mais do que uma coisa assim que eu não gosto, eu não quero, sai daqui, tenho nojo de você. Não, isso ofende a Deus. Isso é errado. Isso ofende a Deus. E depois teve outros sinais que acompanharam para que se caracterizasse o martírio, né? É interessante isso, né? É um abuso de uma adolescentezinha, e assim, teve graça de Deus ali, né? Que a envolveu naquele naquela renúncia, né? E depois que ele curtiu isso, né? Na vida, na conversão do próprio assassino, que depois entrou até para os franciscanos, na ordem da penitência de São Francisco de Assis, né? Um homem que morreu contrito mesmo, mas desde o primeiro momento teve a graça da conversão e do perdão. E o perdão expresso por ela mesma, né? Mãe, diga para o Alexandre que eu o perdoo e quero que ele se salve. Preocupada se o menino ia se condenar, mais do que se ela ia viver. Olha que coisa bonita, né? Que graça de Deus que aconteceu ali nela, naquele momento, né, das facadas, né? Interessante a ação do Espírito Santo que toma posse por uma pequena brechazinha que nós possamos dar. Foi o que aconteceu em Santa Maria Gorete, ou na menina Maria Gorete, né? Ela tinha uma chamazinha, uma brechazinha, né? Que era assim: isso é ofensa a Deus, nós não devemos fazer. A capacidade do perdão e preocupação de que ele não se condenasse, aí já é um âmbito de sobrenaturalidade muito grande. E que isso aconteceu depois daquele isso ofende a Deus. Ali ela foi batizada no Espírito, né? Naquele momento, no seu próprio sangue ali, né? E aí ela teve já outra visão das coisas e do mundo, né? Fala que eu o perdoo e eu quero que ele se salve. E a mãe fez isso, né? Interessante que a mãe teve que conviver depois de tantos anos, né? Ele saindo da prisão e tantas outras coisas, né? Viveu a espiritualidade de Santa Maria Gorete, a sua filha, né? Sua mãe, Assunção, viveu isso, né? Viveu esse perdão que olha do ponto de vista de Jesus, né? É uma capacidade muito sobrenatural, né? Olhar as pessoas, as coisas e o mundo do ponto de vista do Senhor. É algo muito profundo, muito grande, né? Para isso, para a gente chegar a esse nível, né? A gente tem que dar alguns passos, né? Santa Maria Gorete é um exemplo, a mãe dela que seguiu, né? E foi uma pessoa muito sobrenatural depois, tudo que aconteceu, que poderia ter concebido raiva, ódio, desejo de vingança,
Ou pelo menos que a pessoa se desgraçasse por toda a vida, né? Porque tirou a vida da minha filhinha, querida, amada, menina inocente, boa, nunca fez nada para ninguém, e aquele desgraçado, e vai palavrão ali afora, fez isso com ela. Poderia, né? É o normal, seria o normal de todos nós, né? Interessante, mãe, perdoa ele e diga a ele que eu o perdoo e quero que ele se salve. Interessante, né? Não houve, essa justiça humana não aconteceu, não entrou aí. Outros âmbitos. O evangelho de hoje, que é o momento da conversão de São Pedro, São Tiago e São João, os mesmos que depois foram escolhidos. É interessante para o final da vida de Jesus, né? Eles estiveram lá no Tabor, né? Um momento muito apoteótico, né? De manifestação de Cristo, Tabor, né? Quem subiu com Cristo ao monte Tabor? Pedro, Tiago e João, os mesmos que viram essa pesca que deixou eles fora de si, né? Uma manifestação apoteótica de uma coisa impossível de acontecer, de encher barcas de peixe, e depois a manifestação do Tabor, né? Os mesmos que oraram, ou pelo menos tentaram orar no morto, né? Eles dormiram, mas estavam os três indo lá. Jesus retirou com os três, né? Com Pedro, Tiago e João, os mesmos que tinham estado na pesca milagrosa, no Tabor, e ali no Morro das Oliveiras, né? Dormindo, né? Agora podeis dormir. E Jesus 3 vezes foi lá e acordou eles, né? Então eles fizeram parte da vida de Nosso Senhor, dessas manifestações, né? E Nosso Senhor deixou uma frase que é para nós, e é segredo de vida espiritual, para que a gente possa atingir atitudes assim, como de Santa Maria Goretti, de tantos santos, né? Que começaram a ver o mundo, as pessoas, os acontecimentos do ponto de vista de Jesus, que veio para salvar e quer que todos se salvem e vai fazer de tudo para que as pessoas cheguem à salvação. Deus só quer isso. O coração de Jesus só vibra por isso. O meu e o teu ainda não. Nós somos muito egoístas. E aí o segredo é o quê? Faze-te ao largo e lançai as redes para a pesca. Então vai para as águas mais profundas. Aprofunda a sua vida. Aprofunda a sua oração. Aprofunda o nível do seu sacrifício. Aprofunda o nível de renúncia, desapegos, porque disso daí depende o seu progresso espiritual, né? Trabalhado no desapegos. Não esqueçamos de ler, né? Os textos do Evangelho, em que Jesus, de maneira bem enfática, fala dos níveis de desapegos, até a gente dar tudo o que possui. Vão chegar até um nível de desprezo total de si mesmo. Isso é grau altíssimo, né? Mas precisamos aprofundar o desapego, né? Aprofundar a oração, aprofundar o sacrifício, e aí o nível de desapego está ligado ao sacrifício, aprofundar meu amor à missa, meu amor à adoração, ao Santíssimo, né? A palavra de Deus, aprofundar meu interesse, né? Então eu preciso fazer-me ao largo, vai mais profundo, ide mais profundo e lançai as redes para a pesca. E aí nós veremos os frutos, né? Desse aprofundamento. Nós colheremos, perceberemos em nós mesmos os frutos de ações sobrenaturalizadas, não esperadas em nós e que vão começar a acontecer. Mas eu preciso fazer esse ato, né, de coragem, né, e de confiança nesse conselho santo de Nosso Senhor aos apóstolos. Ficaram estupefatos, ficaram fora de si, de tanta admiração. Fora de si, de tanta admiração. Interessante que certas atitudes em que o homem e a mulher, né, aqui a criatura humana, né, o homem, né,
faz atos assim sobrenaturais, que na verdade são divinos, isso, né? Perdoar um assassino de uma menina inocente. Isso é imperdoável. Não dói esse coração, não? Perdoar o assassino de uma menina inocente, isso arrasa no nosso coração de raiva. Não dá, não. A gente só fala assim, não dá. E aí a gente vê que dá. Interessante, esses atos assim são divinos, né? Até aos anjos espantam. Até os anjos ficam estupefatos, né? Do homem, criatura humana, né? Sendo capaz de coisas divinas, né? Sobrenaturais, né? Nós precisamos fazer-nos ao largo, né? Faze-te ao largo, faze-te ao largo. Coragem, Adriano, né? Cada um fala para si, né? Faze-te ao largo, faze-te ao largo. Seja mais generoso, né? Nas práticas cristãs, na prática da vida espiritual, nas renúncias, nas negações de si mesmo. Nega o seu gosto, nega aqui, nega ali, nega a sua vontade. Não tenha medo de fazer o capricho do outro, não. Mas faz com sobrenaturalidade, com intenção, né? É com intenção que eu estou cedendo, é com intenção que a minha opinião não precisa valer nada. É com intenção, eu faço isso de maneira intencionada, clara, consciente, né? Assim vai dar fruto, assim é a gente indo aprofundando, né? Lançando rede, né? Para a pesca, né? E vamos ficar assim até os anjos, vendo o espetáculo, né? Do divino acontecendo no humano, né? Em nós cristãos. Eles ficaram tão estupefatos que foi aquela atitude, né? E as barcas lotadas de peixe tinham trabalhado a noite inteira para aquilo. E os peixes já não diziam mais nada para eles. E deixadas as barcas, seguiram. Caramba, deixa eu ver. Deixaram. Mas nenhum peixinho levaram? Parece que não. Ficaram estupefatos. Fome, já nem sentiam mais fome, mas fome de Jesus, fome de Deus, né? Interessante, né? O que aconteceu com os apóstolos, ficaram estupefatos e tiveram atitudes assim que interessante, já esqueceram daquilo em que o coração deles estava preso, né? Ligado, honesto, né? É um trabalho honesto, né? Profissional, sustentação, né? Interessante, o coração já não estava mais ali. Nem ficou mais ali, mas no Mestre, Jesus, né? Eu e você devemos passar por isso, né? Precisamos passar, né? Por esse encantamento, essa estupefação, esse maravilhamento, né? Diante da palavra, diante da virtude da vida cristã, das virtudes, né? As pequenas virtudes. Tem alguns métodos espiritual que falam pequenas virtudes do lar. São essas aí, o desprendimento, o perdão, paciência, tolerância, nas virtudes cristãs que falam virtudes do lar, pequeninas virtudes do lar, né? E que na verdade são gigantes, né? Porque são ações divinas presentes em nós, pessoas humanas, fracas, com tendências e apegos, né? A coisas às vezes honestas, mas que nos atrapalham de ser de Deus, né? De todo o coração, todo o ser, né? Então queremos pedir intercessão hoje dessa santinha que não celebramos na liturgia, porque é domingo, né? Santa Maria Gorete, uma santinha do século XX, né? Então bem recente, bem próxima a nós, né? Possa nos ajudar. Interessante, né? Como o catecismo da primeira comunhão deu seu efeito. É tão simples o catecismo da primeira comunhão, né? Interessante, a gente tem que ter uma simplicidade no coração e às vezes a gente não tem. O apego de nós mesmos faz isso, né? A gente precisa de coisas rebuscadas, assim, muito elevadas, né? Um catecismo tão simplóriozinho que é o da primeira comunhão. E ainda numa região rural, parece que o livro é mais simplesinho ainda, né? É um livro muito tiquinho assim. As nossas capelas lá na região, muito tiquinho. Tem tudo necessário para a pessoa se salvar.
E às vezes fazer proezas, né? Com uma santinha dessa de hoje. Queremos ficar estupefatos por isso, né? Gente, como? Foi possível essa pesca milagrosa? Esse martírio, a conversão, atitudes de querer salvar, esquecendo de si mesmo, se estava morrendo, se ia morrer, se não ia morrer. Nossa, isso é muita proeza, coisa escandante, né? Não queremos ficar estupefatos com isso, né? Uma pequena doutrina, pequena e simples catecismo de primeira comunhão, tem tudo o que eu preciso para viver a vida espiritual na sua maior intensidade possível, né? E às vezes até me tornar um santo de altar, como Santa Maria Gorete. Queremos ficar paralisados nisso, né? Convida a ficarmos assim, estupefatos nisso. Um catecismo que estava preparando a primeira comunhão foi suficiente para fazê-la mártir. Santa Mártir da Igreja, Virgem Mártir, século XX. Isso é extraordinário demais, né? Santa Maria Gorete, nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.